Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Não sei se conheces a história de Yen-Hsiao Lee. É famosa por uma TED Talk que teve milhões de visualizações, em que conta a extraordinária epopeia de fugir da Coreia do Norte. Gostava de te ler o seguinte parágrafo. Continua a haver momentos em que me detesto. Na China, em tempos que já lá vão, deixei de gostar de mim. Tendo deixado a família para trás, entendi que não merecia festejar o meu aniversário e nunca mais o fiz. A minha insatisfação é permanente. Mal acabo de fazer qualquer coisa e de imediato me repreendo por não ter feito melhor. É o desabafo de uma mulher que fugiu da Coreia do Norte por uma leviandade de adolescente e depois não conseguiu voltar. Previa estar apenas uns dias fora, era possível, mas depois não consegue. E por isso causa um sofrimento terrível à sua mãe e ao seu irmão. Por isso detesta-se, deixou de gostar de si. Apesar de que depois tudo faz para os recuperar, para os ajudar e consegue de facto trazê-los para junto dela. No entanto, continua a não se amar. Não se ama, embora ame incrivelmente a sua família. Quando lia a sua história, veio-me à cabeça, e muitas vezes, a parábola da ovelha perdida. A figura do bom pastor. Pensei em Jesus. Pensei em ti, Senhor, bom pastor. A olhar para esta mulher que se detesta. Porque se perdeu. Porque como uma ovelha que se desgarrou. Se perdeu no meio do nevoeiro. Depois do domingo de Bom Pastor, continuamos ontem e hoje a ler evangelhos em que Jesus utiliza imagens pastoris. Aliás, para ser mais preciso, hoje repetimos o evangelho de domingo. Devem ter sido imagens com que Jesus rezou muitas vezes. Tinham sido utilizadas pelos profetas. Deu-me até para imaginar Maria a contar a Jesus a profecia de Ezequiel. Ou talvez até a contemplar José a narrá-la ao menino. Eis o que diz o Senhor Deus. Eu próprio irei em busca das minhas ovelhas, e hei de encontrá-las, como o pastor vigia o seu rebanho, quando estiver no meio das ovelhas que andavam tresmalhadas. Assim eu guardarei as minhas ovelhas, para as tirar de todos os sítios em que se desgarraram, num dia de nevoeiro e de trevas. Eu apacentarei as minhas ovelhas. Imagina um menino, na sinagoga, a escutar este texto, ou em casa, junto da lareira, com José a recitá-lo, ou talvez a ler um papiro que tivesse lá em casa, ou Maria a recitar com o coração estas palavras. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e os olhos de Jesus a brilharem. Eu as levarei a repousar, diz o Senhor. Hei de procurar a que anda perdida, e reconduzir a que anda tresmalhada. Tratarei a que estiver ferida, darei vigor à que andar enfraquecida, e velarei pela gorda e vigorosa. Imagina um menino a ver um pastor a cuidar de alguma ovelha que estivesse ferida e a recordar-se da profecia e a lembrar-se de tudo isto e a unir-se ao Pai. Ali estava ele, Deus descera. Vinha para alimentar, vinha para curar, vinha para levar a repousar
Hei de procurar a que anda perdida, reconduzir a que anda tresmalhada. Vinha para se entregar, para andar à procura das ovelhas que se desgarraram, se perderam num tempo, num dia de nevoeiro e de trevas. Olha para Jesus, olha para o menino a contemplar essas ovelhas que se perderam. Como essa jovem que se detesta porque se julga. Com que misericórdia olhará para cada uma delas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Quem são estas ovelhas que escutam a voz de Jesus, a tua voz, Senhor? Aquelas que te reconhecem. Quem são elas? Talvez Jesus tivesse presenciado essa cena com ele. Quem sabe se, como era costume entre alguns agricultores ou artesãos que tivessem era provável que tivessem algum pedacinho de terra nas imediações de Nazaré para cultivarem algumas hortaliças ou o que fosse e terem também alguma cabeça de gado, algumas ovelhas, se calhar pouquinhas, e entregá-las-iam a algum pastor que recolheria as ovelhas desta e daquela família, mais as suas, e as levaria para o monte e as traria ao final do dia. E no final, iam buscá-las. E o menino iria buscá-las. Jesus iria buscar as suas ovelhas, aquelas que ele conhecia bem, aquelas com as quais brincava, aquelas que tratava pelo nome e que conheciam perfeitamente a sua voz, sabiam perfeitamente quem ele era, conheciam-lhe o cheiro, a voz, reconheciam-no. E Jesus a chamar por elas e elas a virem. E o Senhor a sonhar com o que havia de acontecer durante a sua vida pública. E agora? E agora contigo e comigo, conosco, com todas aquelas pessoas que ouvem a voz do Senhor e que o seguem. Quem são essas pessoas? Se abrimos os Evangelhos e procuramos um pouco, vemos de tudo. Pessoas simples, mas também a mulher de Pilatos, um centurião, pecadores públicos, cobradores de impostos, algum fariseu, como Nicodemos, que o procura mesmo, que acredita nele, que depois o vai sepultar. Nem todos são cumpridores da lei. Muitos são fracos, inclusive pecadores, mas abrem o coração, escutam a voz de Jesus, deixam-se guiar, seguem-no. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Tenho a certeza de que, ao ouvires estas palavras, te questionas: serei eu dessas ovelhas que escutam a voz do Senhor? Receberei eu essa herança? Ao ler a história de Yan Seo Lee, dei por mim a rezar por ela. A rezar por ela ao longo deste livro e por aquelas personagens também com as quais ela se cruza e que a ajudam e que são ajudadas na fuga também da Coreia do Norte para um mundo de mentiras, para uma vida em liberdade. Rezei para que ouvissem a voz de Deus. Um pouco antes deste Evangelho que lemos hoje, o Senhor diz: tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil e preciso de as reunir. Elas ouvirão a minha voz. Pensei em Maria. A recordar estas mesmas palavras, ao ver a fé a espalhar-se pelo mundo de então. E se calhar ao lembrar-se de pessoas, rostos, assim, como a desta norte-coreana, pessoas que sofreram, pessoas que se excluíram da felicidade pelos seus pecados, por se terem desgarrado. E acreditarem que Jesus vinha para as salvar, para lhes dar a felicidade. Pois sonha com elas. Pedimos a Maria que nos ajude também a aproximar
todas as almas de Deus a ouvirem a voz do Senhor. Não só nós ouvirmos a sua voz, mas que todas escutem a voz do Senhor e a sigam. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim.